Gente, eu acho que minha voz fica horrorosa no microfone. Pode cantar? Eu acho que fica horrorosa. Pode cantar? Pra ver se melhora. Eu vou falar cantando. Eu vou fazer como musical. Eu vou falar cantando. A revestida estava ótima. Foi bom sim. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o Arc 2P. É sempre assim, né? É a maneira de dar para pessoas. Eu sou o Danilo, estamos com o Samuel aqui. E aí, pessoal? Estamos com o Satoshi. Opa. E com uma convidada ilustre. Eu. Não, mas peraí. Aqui tem um suspense. Tem uma coisa assim. Mas falou convidada, ninguém sabe o que é. Só uma voz feminina. Aqui tem uma. Só porque a Elis não está aqui conosco hoje. É, eles não estão aqui conosco, então trouxemos Eu tô a Vivian. substituindo. Fazendo as vezes da Elis aqui. Então você fala um pouquinho mais fino. Nossa convidada é a Vivian. Vivian Ventura, arquiteta, estudou com a gente, comigo, com o Samuel. Aí, E Samuel, por que a gente convidou ela? Qual que é o tema de hoje? porque é legal, né, velho? Ah. Porque aí eles faltou, né? Não pode ficar uma cadeira vazia. E aí eles queriam uma mulher, então quem sobrou? Exatamente. Já chama a amiga. Depois disso tudo, a gente convidou ela porque, bom, é sabidamente que ela, por nós, né, que ela é uma profissional aí que tem um trabalho muito interessante, muito promissor. E a gente vai falar hoje de um tema específico relacionado à decoração, interiores e até vamos fazer algumas inserções aí das visitas feitas na Revestir, que acabou de acontecer. E ninguém melhor do que a Vivi, a gente vai chamar de Vivi aqui para vocês que estão ouvindo aqui. É Vivian, mas a gente chama de Vivi e eventualmente Bibi, para os íntimos. Muito bem, a Vivi vai falar sobre isso e ela tem conhecimento amplo sobre essa questão, sobre esse mundo, né, melhor dizendo, e ela vai explicar melhor. Vivi, dá o seu oi pro povo que está te ouvindo aí. Se apresente-se. Se apresente. Assim mesmo. Oi, gente, tudo bom? Muito prazer estar aqui. Tô Ela tá muito achando que feliz. é locutora, né? Deixa eu falar, para. Alô, você! Ai, que Não, inferno. vai lá, apresente-se. Não, por eu estou gentileza. muito feliz de estar aqui, de verdade, Que bom. porque eu acho vocês extremamente competentes, eu vejo o trabalho de vocês é realmente maravilhoso. Desculpa, não ouço muitos podcasts por falta de tempo, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito, brincadeira. Não, mas de verdade eu admiro muito o trabalho de vocês e acho essa ideia genial. Então, estou muito feliz de estar aqui. Como vocês disseram, a gente estudou junto, então, obviamente, sou arquiteta. A gente chegou até o fim da faculdade. E os trancos e barrancos. Né? Aos trancos Quer e dizer, barrancos. Nós, a gente foi melhor, né? O Danilo, para se dizer, que foi na Bacia das Almas lá. Eu dei uma ajuda pra ele no final, né? A gente fez umas coisas em grupo e tal. Ele pegou umas notas minhas. Eu sei. Ô, coloca meu nome aí. A Vivi se formou com louvor. Eu fui mais ou menos, o Danilo foi capengando. Mas passou. O que importa é que passou. Somos bem-sucedidos, não somos? Não Os dois ficamos na bola. certo. E eu acabei me especializando na área de interiores, fiz alguns cursos, né, de decoração, iluminação, paisagismo, enfim. Pra gente só ter uma noção geral, eu falo que eu não sou especialista em nenhum desses ramos, mas especialista no genérico e interiores. Muito bem. Vivi, aproveitando o gancho aqui, a gente já tá... Você cortou a apresentação dela, ela tava continuando. Não, tá ótimo, já me apresentei bastante. A gente eu queria, na verdade, entrar mais na questão realmente profissional sua, né? Você tem um escritório, hoje eu queria até que você falasse dele aí rapidamente. Plim, E plim. depois, no final, você deixa aí o Instagram, Os essas contatos, coisas todas, né? Sim. Mas, por hora, é o seu escritório, enfim, a sua atuação específica, como é que você pode explicar? Então, eu tenho um escritório de interiores, chama Arquiventura, e ele é voltado para reformas. Então, assim, na verdade a gente faz desde reformas, né, idealização do projeto, reforma completa, até, eu falo, o último vaso, o último quadro que o cliente quiser colocar na casa. Fazemos toda a parte de produção, até porque para mim é bem interessante a gente fazer produção fotográfica, né, para ter divulgação do trabalho. Então, a gente faz esse serviço completo mesmo. Inclusive a fase de obra,
obra, Fase gerenciamento, de obra, acompanhamento. acompanhamento de tudo. Vivi, quanto tempo você já está com esse escritório? Tô com o escritório já faz 3 anos e pouquinho. Foi um pouco depois que a gente se formou, né? Foi bem depois, né? Você falou que faz 7 anos, meu amigo. Faz Nossa, 8, faz faz 7 anos. 7 anos e meio, vai fazer 8 Vai anos. fazer que a gente 8, se Isso de formou, pouco, né? tipo 4 anos. Metade. Eu trabalhava em outros escritórios, né? Trabalhei em outros escritórios, enfim, atingi coordenação, tudo, até que eu senti, né, que era o momento de alçar voo. Que isso? E aí, bom, baseado nisso que ela falou, galera, já deu para sentir aí realmente qual que é o ramo de atuação, né? E só... Atuo em São Paulo, atuo fora de São Paulo também. Quem isso? quiser, assim, tamo aí. Pagou a Meu nome é passagem. trabalho. Pagou a passagem, tamo indo. Eu acho que é bem interessante a gente falar, acho que pelo tema ser decoração, a gente, na verdade, tem a ideia de também tirar um pouco esse mito de que a arquitetura de interiores ou decoração é uma coisa muito mais de escolher a cor do sofá ou de escolher o sofá em si, mas tem muito a ver também com o projeto, funcionalidade do ambiente. Não é quem faz decoração não demole parede. Não, isso a Vivi pode explicar Sim. melhor, mas ele é bem maior do que as pessoas enxergam, a maioria das pessoas que não são arquitetos, a parte de decoração. Decoração não é só escolher o seu móvel ou escolher a cor da sua parede, ele é bem mais do que isso, é um projeto completo para o ambiente. Só fazendo um parênteses, a gente comentou já num episódio passado sobre atribuições do arquiteto, onde a gente diferencia a decoração e interiores, né? Só que hoje a gente vai acabar focando um pouco mais na atuação. Né? Perfeito. É bem importante falar isso, porque a gente sabe que a arquitetura ela vem todo de um briefing. Então, o cliente tem aquele desejo e a gente coloca isso no papel primeiro para depois transformar isso em realidade. E interiores não deixa de ser diferente e ainda mais, eu acho que a gente mexe ainda mais no âmago do cliente, né? Porque mexer muito com o sonho, com os desejos dele, com o íntimo dele, porque ele vai realmente usufruir daquele espaço. E tem muita gente que fala, eu nem cozinho, eu não gosto, né, de ficar na cozinha, mas é porque não tem a cozinha também do jeito que ele quer, para usufruir da forma como que ele quer. Então, eu percebo muito a transformação até de usos e de formas que os clientes... Hábitos, né? Hábitos que eles têm, como eles mudam depois de uma reforma, né? Como a gente consegue atingir o objetivo que eles pediram, enfim, a gente consegue atingir esse objetivo. Então, realmente, não é só escolher o revestimento que vai, o papel de parede, se for a cor da tinta, o tecido do sofá. É todo um conjunto de ideias que vem desde o começo para a gente chegar no que desenha o cliente, né? Eu acho que é muito mais uma questão psicológica até da gente entender o que o cliente é, como que ele... o comportamento dele, exatamente, como ele age, como ele é. Então, pra gente desenhar isso e chegar, esse cara, ele é mais do aconchego, sabe? Então, que tipo de materiais que eu preciso disso? Exatamente. Então, e é um funcionalidade também, né? Layout. Sim, fluxos, enfim, como que funciona toda a casa. A pessoa precisa desse ambiente, precisa do outro, é mais aberto, é mais fechado. Mas também tudo isso, a pessoa gosta mais de aconchego ou não, ela é uma pessoa mais expansiva. Então, tudo isso eu acho que a gente vai dosando desde parede até chegar no último arranjo que a gente coloca. E sempre personalizando especificamente para cada cliente. Então, pode ser o mesmo apartamento para clientes diferentes, eles vão ter resultados completamente diferentes. Sim. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu tento fazer bastante no meu escritório. Eu falo que eu não tenho uma linha, né, ainda, ou nem sei se vou ter, mas linha de projeto, de projeto, estilo, né? Exato, porque varia muito de cliente para cliente. Eu procuro muito fazer um projeto bem específico para cada cliente. Eu sempre falo, quando o cliente fala, mas o que você acha melhor? Aí eu falo, lógico, em termos de uso, fluxo, técnicas, eu dou o meu parecer técnico realmente, mas você que vai morar aqui, não sou eu. Então, o que você gosta de verdade? E aí o cliente, ele entende, né? E aí o projeto vira parceria. Tem muito cliente que acaba falando, mas o que tem se usado mais? Fala, tem se usado isso, mas se você não gosta... Mas se isso não é sua cara, não adianta, Não adianta, né? Você seguir a tendência e isso não... A casa é pra você, não é pra quem vai te visitar uma vez por mês. E o mais importante, e aquilo, né? Cliente feliz indica a gente. A melhor indicação é essa, né? Exato.
paralelo a isso, né, existe uma coisa toda que já está dentro de você, que são as suas experiências, que são quer dizer, que a tua visão enquanto arquiteta, né? E obviamente isso parte lá dentro de você, dos seus gostos também, das coisas que você mais admira e que você gosta, e que de uma certa maneira você vai, ou de uma certa maneira não, ou totalmente você vai influenciar o seu cliente a querer aquilo ali. É claro, respeitando o que ele já colocou para você. Onde é que você, essa ligação, o ponto que eu queria chegar, essa ligação entre essas referências que você pega no mundo e leva para lá, né? Por exemplo, a Revestir é um lugar onde isso acontece. Sim. Você dá essa garimpada. Todas as feiras. Você vê alguns produtos diferentes e fala, pô, próximo cliente vou colocar isso aqui, né? Tipo, você a gente chega acaba a pensar, tendo os insights mesmo, né? De ver isso. Até porque é realmente essa história que eu tava falando. Quando a gente desenha o cliente, desenha o perfil do cliente, quando a gente olha um material, olha um produto, tá numa loja, vê alguma coisa, a gente consegue falar, isso daqui realmente cabe pro cliente. É o que ele estava buscando. E aí, desde produtos novos a produtos que ainda estão aí, que são carros-chefes de lojas, enfim, que não deixa de vender nunca. Mas a Revestir é um lugar muito legal, como várias outras feiras também, pra gente ver tanto o que ainda está em tendência, o que são coisas novas que estão chegando, e abrir nossos olhos, né? É sempre um brainstorming enorme que a gente faz. Eu sempre também vou com mais arquitetos, então a gente acaba falando bastante, conversando bastante, ali, né? fala bastante. Dava pra levar o microfone e fazer uns 4 episódios. Tranquilamente. É só o som que ia ficar um pouco complicado, porque juro pra vocês que tava assim, insuportável a Revestir esse ano. Tava muito cheio. O que é ótimo, porque eu acho que as pessoas estão se interessando cada vez mais por isso. Mas tava bem lotado. Não sei se você. Acho que só rapidinho, só de interromper. Acho que a gente cometeu um ato falho aqui de não ter falado o que é a Revestir. A gente está falando da Revestir aqui e os nossos ouvintes eventualmente não conhecem. Porque é uma feira, de uma certa maneira, voltada para o profissional, né? Então, você quer explicar melhor, Bibi? Pô, se quiser explicar, fica à vontade, tá? Que é de vocês o programa. Chama Expo Revestir, né? É uma feira que apresenta as tendências e o que tem de mais, eu não diria moderno, mas o que tem mais de contemporâneo, que está mais... atual. Isso, essa é a palavra melhor. Está mais atual, de tecnologia, de tendências, de cores, de texturas, de formas. Eu acho que isso é um pouco até baseado na feira de Milão. Em todas as feiras. Milão, Paris, a Art Basel também, Miami. Então, assim, a gente chega aqui na Revestir, a gente vê tudo que aconteceu no ano passado em todas as feiras, elas vêm aqui nos lançamentos, né, que as empresas trazem. Então, Portinari, Portobello, Ceusa, Deca, Docol, enfim, tem uma infinidade de marcas que estão presentes na Revestir, mostrando os seus lançamentos para os profissionais poderem ver. E é interessante que essas marcas, elas vêm das coisas das feiras do ano passado, mas não é que a gente normalmente está muito atrasado na maioria das coisas, mas não é só isso, a questão é que também acaba tendo que tropicalizar um pouco esses estilos e esses materiais para o Brasil, porque tem uma diferença grande de uso, de funcionalidade e tudo mais, então também tem essa questão. Até tempo, né? Porque, por exemplo, lá eles lançam... E a gente tem a questão do verão e do inverno, né, também ser diferente. Então, o lançamento do ano é diferente. O que para eles fazem no meio do ano passado, a gente faz no começo desse ano. Sim. É normal. Um delay, né? Não, é um delay, mas é um delay ok, né? E assim, é óbvio, né, que os estudos de tendência, eles não vêm do meio do ano passado para cá. Então, a gente sabe que não é que a gente tá copiando tudo que os outros fazem. Não, mas isso que o Daniel falou é super interessante. É essa tropicalização mesmo. Exato. Né? Baseado no que se produziu lá em termos de tendências, as últimas, isso é trazido para cá, adaptado à linguagem. Ele é adaptado à linguagem, a materiais, custos. Exatamente. O que a gente traz de brasilidade para isso que a gente já viu de tendência mundial, né? É bem isso. Eu ia comentar que a Revestir, na verdade, se eu não me engano, se não for uma das maiores, acho que é a maior feira de revestimentos e artigos no Brasil, né? Sim. E ela, é uma feira, enfim, só para encerrar essa questão da Revestir, é uma feira que acontece durante 4 dias, mais ou menos, 2 dias aberto para a imprensa e um pouco mais fechada, e outros 2 dias aberto para o público em geral, mais direcionado para profissionais. Que tende, eu não sei exatamente o número, não sei se vocês sabem, mas deve ser mais de 90% profissionais, poucos só interessados na área, né? Não tem ninguém, eu tô pensando em reformar,
Acho que eu vou lá pesquisar o que eu vou querer eu na acho minha difícil. casa, né? Diferente, Muito- por exemplo, da Casa Cor, que aí Exatamente, vai um público exatamente. mais final mesmo, realmente para ver os Pra ver a coisa ambientes já pronta, né? prontos, referência, né? E É. não o artigo específico. A Exatamente. Revestir, acho que ela tem um caráter, além desse caráter estético, de mostrar tendência, de mostrar novidade, ela mostra um pouco da tecnicidade das coisas. Então, como é que isso funcionaria, onde pode ser colocado e tal, que é o que serve para nós, né? Exatamente. Eu queria só colocar aqui o Samuel, ele tem uma aposta que ele vai usar a palavra tecnicidade em todos os episódios dessa temporada. Então, Valendo. ele não sabe nem se existe, mas ele joga em todos os episódios. Entendi. Mas ele já provou que Mas eu existe. esqueci de trazer a lista de vocabulário para você. Mas você não tem uma palavra, Danilo? Eu não tenho, eu falo, fala galera, esse é o meu bordão. O seu bordão do bordão. Samuel é Eu ia tecnicidade. trazer uma listinha de vocabulário que ele acompanhando. Foi Palavras que eu não me- às vezes eu não conheço essa aqui, mas. Mas é bom, a gente aprende, né? Umas Eu coisas. vou trazer Tecnicidade pra eu não você. sei realmente se Anota, existe. anota, Mas anota. eu vou anotar, peraí. Mas enfim, eu queria até puxar um gancho do seguinte: você me falou que tenta fazer cada projeto ser um projeto bem específico e cada cliente tem uma cara, tem um jeito. Óbvio, cada pessoa é diferente e vai acontecer isso se você realmente se esforça para que isso aconteça mesmo, né? Tem essa diferença. Cada projeto tem a mesma cara do cliente. Para que isso seja uma coisa mais efetiva, que você consiga fazer isso, eu acho que você tem que ter um grande repertório. Então, sei lá, cada cliente vai pedir uma cara, vai pedir uma coisa, e você, quanto maior for o seu repertório, maior for ali o seu leque de opções, melhor para você vai ter mais facilidade de fazer isso. Exatamente, por isso que é bem importante a gente sempre estar nas feiras, sempre ver os lançamentos, então estar nas lojas, né, vendo os produtos, participando dos lançamentos, nos happy hours. Eu falo assim, parece que a gente está sempre no oba-oba, mas não é muito essa a questão, a gente está realmente sempre envolvido para estar a par de tudo que está acontecendo. Então, às vezes tem produto que lança, não é que ele não vai funcionar, mas às vezes não é um produto que vai se encaixar tão bem, é um produto que é mais difícil, ou ele tem um custo muito elevado, então acaba que é mais difícil da gente usar. Mas tem outros que a gente acaba usando muito. E assim, apesar de eu fazer, eu acho que todo mundo busca, né, fazer para cada cliente, é óbvio que a gente tem uma linha geral de coisas que funcionam e que tem uma tendência contemporânea, né? E aí a gente acaba mesclando só com outras coisas e mais no uso dos materiais e da cara deles, da formas deles, que a gente vai dar o estilo do projeto, enfim. Mas realmente precisamos estar sempre com o repertório atualizado, com as referências em dia, para poder especificar de uma forma correta, né? Ainda falando dessa questão do repertório, como que anda a sua rotina nesse aspecto, né? A gente vê no Instagram até, a gente estava até brincando. Nossa, ele tá muito stalker, velho. Muito stalker. Isso que nem tinha Instagram até um tempo Stalker atrás. de Né? quem, gente? Foi o meu staff que me passou aqui. E, não, a gente tava brincando aqui, vive passeando, mas não é um passeio, né? Eu não tava na praia, né? Então, eu vim aqui, Casa Cor em Pernambuco, enfim. Sim. Tipo, você vive sassaricando por aí procurando ver o que tem em todos os lugares. E é legal. E é bem legal, por exemplo, assim, a Casa Cor em Pernambuco que eu fui, é muito bacana ver a regionalidade, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem, acho que uma arquitetura de interiores um pouco mais passiva, talvez. Né? Porque ela é urbana e a gente traz outros elementos, mas ela é mais light. Eu acho que a gente preza pelo clean aqui, de verdade. Talvez até pela cidade já exigir muito da gente, demanda muita energia da gente, a gente deseja nosso espaço um pouco mais tranquilo. Menos informação. Menos informação. Mas lá, por exemplo, na Casa Cor de Pernambuco, é tanta regionalidade, é tanto produto. Óbvio que a gente está vindo mais com handmade também, até a gente vai falar depois, mais pra frente, a gente volta nesse assunto para falar dos produtos em si. Mas lá se usa muito. Então, peças realmente feitas à mão, muita renda, muito bilbo, muita material bem da terra mesmo, sabe? Então, a gente consegue ver o Nordeste presente. E isso é muito bonito, é muito bacana. Então, é bem interessante. Como, não é só você que corre atrás do estilo dos seus clientes e tal, cada região vai fazer a sua feira específica para os seus clientes, para a sua população. Então, exato, que é o que traduz aquele povo, né? Cada lugar tem o seu estilo próprio também, né? Então, a gente como indivíduo tem, como massa também temos, né? Então... E essa questão do design,
mostras, né, essas feiras, Uhum. tem crescido cada vez mais, tem virado uma coisa Sim, importante no cenário da arquitetura, muito procurado, Sim. e tá rolando um sucesso interessante nessas feiras, né? sim. Onde você andou sassaricando por esse começo de ano aí já? O que você pode... E na verdade, só acrescentando, Além da Casa Pernambuco, o, Foi no final do ano passado, né? foi no final do ano passado. Foi, Pernambuco. o Samuca falou sobre que está crescendo. Na verdade, eu acho que a gente pega como referência desde que a gente estava na faculdade, né? Apesar da gente estar na faculdade, a gente ainda ouvia falar bem menos do que a gente ouve hoje. Não sei se é porque agora a gente já está no mercado. Tem isso também, mas eu acho que... bom, Cresceu bastante, né? até pelo acesso, né, gente? Hoje em dia a gente, Instagram, tudo isso, a gente tem um acesso muito maior aos produtos, enfim, às novas tecnologias, a ver, né, ter influência sobre alguma coisa e ter referência, Pinterest também, enfim. A gente Na acaba época de vendo... faculdade, só pra vocês entenderem, época, Quando né? a gente fazia A as gente coisas não no tinha nanquim. WhatsApp, a gente às vezes mandava SMS, mas era controlado porque era caro. Era basicamente um SMS de tá rolando a chamada. Sobe pra assinar. Relaxa, já assinei. Pede uma pra mim. Mas só pra vocês entenderem. Então eu acho que tem a ver, mas obviamente é muito mais divulgado por conta da tecnologia e da comunicação de hoje. Mas eu acho que cresceu bastante também, né? Acho que as grandes empresas viram resultado em estarem nessas feiras e nessas exposições, mostrando as inovações delas. Então, cada vez mais elas têm interesse e querem crescer, né? Mas eu acho que tem um outro ponto também. Eu acho que as empresas hoje eles estudam mais o que eles vão mostrar, né, do que sair soltando aleatoriamente, né, que nem era antes, né? Antes era muito mais fácil ver uma quantidade muito maior de produtos. Só que numa tudo feira, muito parecido. E hoje ele é muito mais focado e ele trabalha com estandes até menores, né? Com investimento talvez igual, mas menor, focando num público mais específico. Em né? inovações, diferenciais específicos de cada marca. Porque né? com esse alcance aí das mídias, enfim, não faz muito sentido eu sair atirando para todo lado sabendo onde eu posso alcançar. Né? Então ele já foca onde ele quer. Então é muito mais simples, talvez, né? Não sei se é mais simples, mas pensando em espaço, em desenvolvimento interno lá de estratégia, é muito mais simples eles imaginarem um público-alvo do que sair atirando que nem antes, né? E aí isso mostra como é interessante para eles, porque eles investem trabalho e pesquisas e estudos justamente para achar o produto para aquele lançamento, né? Até acho que as feiras hoje é muito mais um espaço de testes ali, né? Tipo, vou colocar um produto aqui para ver o que os profissionais vão achar disso, né? E aí, dependendo do que sair ali de pesquisa, estudo, ali eles falam, isso daqui a gente nem vai pro mercado com esse produto porque não vai vender. Isso daqui deu certo, então beleza, sabe? Por exemplo, na feira agora, teve no stand da Roca, teve umas peças, umas cubas pintadas, assinadas pela Fernanda Marques. Mas elas não estão ainda para venda, é teste mesmo, é para ver como que fica a aceitação do público mesmo. Ver quantos posts colocaram. Quantos likes tem. Fernanda Marques até curtiu o meu amor. Ai, gente, tá ficando fina. Fernanda, aquele abraço. Aquele abraço, querida amiga, a gente marca nosso café. Mas é interessante isso mesmo, tem bastante coisa ainda em teste e eles colocam... Eu acho interessante também a forma como os stands eles estão sendo feitos hoje em dia, porque não é que eles deixam de colocar os produtos que eles já têm, às vezes com uma leve repaginada, mas eles dão um foco realmente para o espaço ambientado com os produtos novos, que é para as pessoas já terem uma noção de como que ele fica no ambiente. Então, que é bem legal também, principalmente com revestimento, né? É impossível você olhar também só a chapa na parede, né? Eles colocam planta, colocam o piso também, colocam... Dá uma incrementada. Então eu acho que fica... Seguindo bem mais o estilo da Casa Cor, né? Apesar de ser de revestimentos e acabamentos, você mostra como ele fica instalado, é muito diferente. Tem uma produção total ali em pequenos ambientes, fragmentos de ambientes, né? Então é bem legal pra gente entender e também como aplicar isso, até estudantes, né? Isso é bacana que você estava falando. A gente, quando estava na faculdade, a gente não tinha tanta noção. Mas vai muito estudante também na feira. E é bacana eles verem um produto aplicado. Porque na nossa cabeça, como a gente já está trabalhando há mais tempo, a gente olha o produto, a gente já insere dentro do projeto, a gente já sabe como que ele vai ficar. Nossa cabeça funciona muito em 3D. Mas quem ainda não tem a experiência de trabalhar em interiores, e a gente sabe que interiores na faculdade não é uma matéria que é muito aprofundada, isso acaba se perdendo. Então eu acho bem interessante
esse ponto. Antes Né? da gente entrar de vez na Revestir, né, e nas tendências e tal, Mas a gente já tá na revestir há muito Já tempo. Uns entrou 40 essa minutos você música. dormiu? Por que você tá? Ele deu um tiro cochilo agora. cochilado. A Vivi até fechou o caderno dela, ela tava riscando tudo. Você falou, agora a gente vai entrar. Então Teve já é. alguma outra feira do começo do ano que você tinha ido? Feira, não feira necessariamente. Ah, é que você tinha me perguntado, né, de coisas que eu já fiz esse nesses ano. 3 meses iniciais? Não. Essa foi a primeira grande feira que eu fui. Eu fui só em lançamentos mesmo, em lojas, enfim. Mas mais em lojas de imobiliário. Lançamento mais de showroom. Nem lançamentos de imóveis de verdade. Porque Mas os atualização do showroom É, da mais loja. atualização do showroom depois, porque também todo mundo entrou em bota fora, né? As lojas todas passam pelo bota fora agora no começo do ano, então janeiro, fevereiro tá em bota fora, então a partir do meio de fevereiro que a gente começa a ter reformulação do showroom. Então fica a dica se você tá querendo mobiliar sua casa. Agora espera o bota fora do meio do Espera ano. o bota fora do meio do ano. Tem 2 Porque você vai comprar sofá de 10 mil por 2. Não é assim. Não bota isso na minha conta, pelo amor de Deus. Foi o que ela falou, só estou repetindo, pessoal. Ela que falou. Onde é? Eu vou botar uma Black Fraud. Não. Tudo pela metade do dobro. Exato. Mas enfim, agora sim, voltando a Revestir aí. Aprofundando na Revestir. É que eu tangenciei o tema, ele queria que eu respondesse. Foi só isso. E aí, na verdade, o que? Ele tava olhando o seu Insta, ele achou que numa das fotos era alguma feira que você foi, e na verdade, resumindo, falou: é uma feira que você foi Eu fui. Viu? Não, eu fui. Ele é stalker. Ele é muito stalker. Você sabe que é que eu crime fui no agora. Solos 15 na semana passada ver os lançamentos do Jader Almeida. Essa foi bem bacana. Pra quem não conhece, óbvio que eu, Samuel, Satoshi, a gente sabe do que você tá falando. Mas pra quem tá ouvindo e não sabe direito do que você tá falando, explica pro pessoal o que é Solos, Jader Almeida. Né? Jader Almeida é um designer brasileiro, bem renomado. Ele assina as peças principalmente para Depot e para Clamy. Ele é basicamente exclusivo, né? A parte de mobiliário é para Depot e para Clamy. Mas ele também faz algumas outras linhas de outros produtos. Por exemplo, ele tem uma linha assinada para Deca, de torneiras e misturadores, enfim, que foi bem legal de ver isso na Revestir também, fazendo o gancho. Boa. Mas foi bem legal, os produtos dele são maravilhosos e eu tive o prazer de encontrar ele lá, bater um papinho também, então foi bem... Podia ter gravado, fazer bem mais legal. um episódio aí. Vamos deixar uma lapela. E a Solos, na verdade, é o espaço onde ele mostra. Tem os ambientes montados, mas é assim, todos os produtos são só dele. Por que 15? Porque tá fazendo 15 anos. Tá. Né? Então. Mas os produtos que ele faz para essas lojas não estão nessa. Estão lá. Estão lá também. Estão todos lá. Os Achei que eram lançamentos de coisas todos separadas. os produtos com os novos materiais. Então, é bem completo. E também tem algumas coisas antigas que ele ainda deixa lá até para contar a história, né, de como funcionou. Legal. Então, se a Muca viu, ela tinha ido sim. Produtos realmente muito elegantes mesmo. São lindos. As cadeiras são maravilhosas. As cadeiras são lindas. O que eu mais gosto é de como flui. A parte de você vem do espaldar, que é o encosto da cadeira, até o braço, e aí ele vem torneando, torcendo, até virar o pé. Nossa, é incrível. Até tem um stories fazendo isso. Passando a mãozinha assim, ó. É muito bonito. Você vai ver, com a quantidade de ouvintes que a gente tem, esse stories vai bombar. Bombar, você vai ver. Quantos mil views aí que vão ter? Milhões. Milhões. Mas aí, Bibi, queria continuar, né? Nossa, a Muca tá sempre querendo puxar a rédea, né, velho? Toca o barco. Tô brincando. Você... Não, agora você vai tocar. Não, o que você quer falar da Revestir? Pra onde você quer focar da Revestir? Seguinte, é assim, gente, eles não sabem mais o que eles estão fazendo aqui, então eu vou começar a conduzir de agora em diante, tá? Isso, obrigado. Eu sou a nova âncora do... Fala, Bibi, Samuquita. Retomando sobre a questão daquelas tendências, o que está rolando lá? Eu acho que você até descreveu algumas coisas, você falou que ia aprofundar depois sobre alguns produtos handmade que está rolando e tal. Uma tendência, o que você conseguiu dar uma olhada lá que vai rolar bem esse ano? Olha, eu acho que assim, de uns anos pra cá a gente vem buscando isso mesmo dos materiais o mais naturais possíveis, né? E assim, tanto os materiais feitos, então revestimentos imitando
pedras. É impressionante como tá cada vez melhor. A Porto Belo tem uma linha incrível de marmorizados que é absurda. É muito perfeito. Você não diz que não é um mármore ali. E tem a resistência de um porcelanato. Então, que é bem interessante. A Castelato também trouxe materiais bem bacanas. Deixa eu até anotei aqui os nominhos, porque sou dessas, né? Tem um que é o Hamed, que é bem legal, que é um degradê bem bonito. E isso a gente viu muito em Milão no ano passado, o uso de degradês. Então parece assim, areia vindo nos tons de degradê. Então também tem essa pegada bem natural, bem estonado. Eu acho que os produtos eles estão cada vez mais estonados. As cores bold também, que são aquelas cores mais fechadas. A gente não trabalha mais com muitos tons pastéis. A não ser assim, o rosé, que ainda entra um pouco, mas porque ele vem permear os terrosos, os tons terrosos que continuam em alta, e eu acho que eles ainda ficam aí por mais um tempo. Mas é tudo assim, bem apagadinho, bem fechado, né? Os tons. Talvez. Uns tons mais. É bem estonado mesmo, acinzentado, fechados, mais encorpados, né? A gente não tem tons fortes gritantes. Isso a gente não tá vendo mais, não. Tirando as cubas da Fernanda Marques. Mas elas não são gritantes. Não? São tons assim, tem bordeaux com rosé, tem um verde mais... Não é bem um bandeira, porque é um bandeira mais fechado também, com um pouco de menta dentro. Os azuis são bem acinzentados também. Ele vai pra uma linha mais sofisticada, né? Fica. É o que a gente entende de sofisticação hoje, né? Por isso que tudo é muito do tempo, né? Então, hoje a gente tá pedindo, hoje a sofisticação vem nessa linha um pouco mais de tons mais fechados, mais terrosos. Então, assim, em todos que a gente viu, tem bastante desses produtos. Aí, imitações de madeira também sensacionais. Inclusive, a Castelato, ela já tinha um que era dos carbonizados, né? Que era aquela madeira bem preta, que a gente viu bastante na Casa Cor do ano passado, tanto em piso quanto em parede. E eles continuam trazendo isso, às vezes com uns filetes de latão, né? Uns metais também sendo usado isso. Então, metal sempre também sem brilho, que é outra tendência. E eles lançaram um agora esse ano, que é o Manaus, que é no tom canela, que é uma madeira assim, você não fala que é madeira. Qual fabricante que você Castelato. Você não fala que é porcelanato. Não é porcelanato, é um cimentício, né? Ah, tá, cimentício. O Castelato. Mas que é aparência de madeira perfeita. Perfeita. Não só aparência, né? Tem textura, ela é rugosa, enfim, as formas são mais diferentes do que porcelanato, porque é outro tipo de queima, outro tipo de produção. Realmente, duas pontuações que eu queria fazer na sua fala. Essa questão das madeiras é realmente impressionante. Eu passei por lá e fiquei impressionadíssimo, tanto quanto com as da Castelato, e de outros lá também. Se eu não me engano, eu vi coisas na Porto Belo, na Portinari. Sim, um estande na Portinari, inclusive, estava bem legal. Tava muito bacana, muito bacana. E da Eliane também, que é da Decor Tiles, né? Também tem uns ripadinhos de madeira bem lindinhos, madeira leve, bem bonito. Eu não sei, esse ripadinho, não sei se você viu, estava revestindo uma parede. Curva. Você olha de longe, né, você não acredita que aquilo não é revestimento, você fala que é madeira mesmo. A segunda questão que me chamou a atenção também é que parece que está retomando uma coisa meio retrô, assim, daquelas. Vocês vão lembrar aqui daquela bacia e coisa da vovó que era rosa, colorida. Era e tal. Isso que eu ia te falar. Tinha vários lá, só que, obviamente, buscando uma tonalidade mais elegante, mais contemporânea. Pelo menos os que eu vi eram todos foscos, né? Nenhum tinha brilho. Mas tinha um rosé, um verde, um azul e tal. Essa coisa tá voltando. Era isso que eu ia falar, desculpa. É engraçado porque a gente ficou muito tempo aí pegando, tipo, puta, apartamento antigo, vai ter que reformar o banheiro inteiro, porque tá com os azulejos antigos, com as louças marrom, rosa, azul. E aí você começa a ver, tipo, tendência, você começa a ver, pô, estão começando a lançar isso de novo. Virou retrô, vintage, né? Então tem pequenas alterações, né, claro, de tonalidade, por mas conta eu da acho tecnologia também que exato, se tem hoje, né? Mas eu acho bem interessante isso, porque eu digo que o design e as tendências, na verdade, elas saltam de 50 em 50 anos. Eu acredito que agora as coisas vão acabar sendo um pouco mais rápidas, até por conta das mídias e de como
que tudo tem mais acesso, né? Então, a gente tem mais acesso a tudo. Então, tudo vai ser mais rápido. Mas é de 50 em 50 anos. Então, a gente vê que a gente tem muita inspiração de Art Deco, Art Nouveau, coisas dos anos 20 que vieram para os anos 70, que aí misturaram com essas cores mais fechadas, né? Então, a gente tem esses mostardas, né? Essas cores mais fechadas, os verdes também mais encorpados, enfim... Esses tons terrosos que eu acho que na década de 70 tinha bastante, além dos laranjas, né? Mas tinha bastante... Muita cerâmica, assim. Muita, barro, né? Isso, bem o uso do barro, o uso do material mais bruto. E aí a gente trouxe isso já também agora, já em 2019, 2018. Então eu acho que a gente já deu uma adiantadinha nisso, mas é de 50 em 50 anos. Então as linhas também, né? Você consegue ver muito, por exemplo, nos espelhos, nas linhas dos metais, a Art Deco tá extremamente presente naquilo. Linhas bem leves, bem sutis e levemente arredondadas. Então ela não deixa de ser geométrica, né, de ter a sua retidão, mas aí ela tem um delicado no final que vem torcendo para trazer para essa linguagem dos anos 20. Ou seja, se você acabou indo já na Expo revestir de 20, de 70, provavelmente você vai ver as mesmas coisas. Se você tem a idade do Niemeyer, né? Se sua avó fez uns stories nessa época, dá uma pesquisada, provavelmente vai ser a mesma coisa. Eu ia até comentar aqui, você que está ouvindo aí, eventualmente pode pensar, putz, mas estão retomando aquela coisa de trás, meio que vai ser igual, estão trazendo, não é. Inclusive... É como referência. É revisitar, né? Então rola aquela intenção, né? Você percebe, putz, isso aqui eu já vi, isso aqui é de tal época, isso aqui aconteceu em tal lugar. Mas hoje muito mais rola ali a incorporação de uma tecnologia que faz, por exemplo, uma coisa que para mim foi sensacional. Eu estava vendo essas cubas, eram bacias e cubas, né? Com essas cores e tal, me lembrou muito realmente a casa da avó, aquela coisa rosinha, mas com um sistema de ralo linear, oculto, sensacional. Uma torneira ali que tinha um sistema de abertura muito legal. Os acionamentos estão assim totalmente diferentes, né? A gente pode fazer acionamento em vários lugares, na frente da bancada, em cima da bancada, na parede. Tem uns que tem pega ou não, sempre tem a questão da acessibilidade, né? Que a gente tem, não dá para trabalhar só com redondinhos, a não ser que eles sejam bem ranhurados. Mas realmente é isso, é você trazer uma influência, não o produto, né? Trazer uma influência que a gente teve em outras épocas, usando a tecnologia de hoje. E esteticamente eles voltaram para 1950, mas tecnologicamente a gente está em 2020. Assim, inclusive esteticamente acaba tendo uma diferença porque você tem uma tecnologia diferente na hora da pintura, na hora de chegar no pigmento, assim, na cor, o que a gente né? vê, exato, a gente consegue olhar e a gente fala, remete, sabe? Você dá uma pincelada no antigo, mas é totalmente novo, não tem o que... Inclusive a grande diferença para mim foi o fato só de não ser brilhante, né? Que eu me lembro dessa época, sempre era tudo brilhante, não, rola uma coisa muito fosca e tal. Eu não lembro de ter visto nenhum brilhante lá. Pode até que tenhamos a maioria são os foscos escovados, inclusive a cor nova, que é o Corten da Deca. Lindíssimo. E aí você falou aqui de metais, né, agora da questão da Deca. O que rola muito lá também, que eu vi bastante, são metais pretos. Eu acho que é uma coisa... Isso já não é tão novidade, mas foi bem enfatizado. Mas antigamente tinha duas linhas específicas que tinha na opção preta, né? E acho que eles estão tendendo a pegar mais linhas para chegar... E começou com preto brilhante, depois que eles foram pro preto fosco, agora eles estão com um preto escovado, né? Então a gente tem essas diferenças, o inox, né? Também, o dourado mesmo, mais com cara de latão, não com aquela cara só, porque às vezes tem uns que são, que a gente fala que é fosco, né? E aí ele parece casquinha de ovo, né? Então os materiais não estão mais assim, eles estão polidos, mais foscos, porque eles são escovados. Então tá lindíssimo. Realmente assim, agora eu estou muito satisfeita com as novidades. Uma diferença que eu percebi, aí você me corrige se eu estiver falando besteira, mas que há há uns 2, 3 anos a tendência estava muito mais pro cobre e agora tá fugindo um pouco do cobre, indo mais pro dourado.
mudado, né? Sim. A Há questão de uns 2 acabamentos, anos né? estava bem mais pro cobre. E aí agora eu vejo vindo mais pro dourado. Eu acho que eles tiraram o tom terroso mesmo que eu fico repetindo isso, gente, mas é porque é tendência real. Então algumas palavras a gente vai falar várias vezes. Não, mas vai ficar nem Terroso. Vamos fazer tipo Jequiti, jogar uns terrosos No meio do no nada. meio do nada, assim, terroso. Mas sim, e eu acho que é isso, que agora o dourado encontrou o espaço dele. Até porque o dourado brilhante, ele é um pouco ostentação demais, né? Você queria falar cafona, não queria? Eu acho pouca. Assim, tem espaços muito específicos, eu acho, que a gente pode usar isso. E aí também vai depender muito do cliente, né? Mas ele fosco, ele já entra um pouco mais fácil. Acho que na casa. Menos porque não querendo grita, ostentar, né? Porque ele é mais sutil. Eu acho que pelo fato dessa coisa estar se expandindo, acho que a aceitação popular está rolando, né? Uhum. Até dos profissionais, dessa coisa do preto fosco, isso está começando a entrar no mercado de uma maneira melhor e está começando a ter preços acessíveis. Eu lembro que a gente colocar uma tuba preta ou um metal preto alguns anos atrás era uma coisa impraticável para um cliente comum. 4, 5 vezes o preço de uma comum. Metal cromado. Hoje em dia varia, eu acho que de 25% a 30% a mais do valor ainda, né, do produto. Ele é a mais, claro, mas não é algo que... Mas já tem uma sensível diferença. Sim. Mas já está quase que começando a equiparar, né? Mas ainda é uma coisa exclusiva, né? Não é tão comum assim. Até porque eu acho que também tem muita diferença hoje na forma que a gente vai decorar. A gente acaba seguindo muito... Primeiro que os apartamentos hoje já não são mais aqueles de 200 metros quadrados com 7 banheiros, né? Exatamente. É um banheiro, dois banheiros no máximo no apartamento. Então, às vezes, o lavabo que você vai colocar uma coisa, você consegue investir um pouco mais, mas o banheiro do dia a dia você coloca faz um mais comum. No metal mais tranquilo. Então, você acaba usando isso para destacar um do outro, né? E não... Antigamente, se você quisesse fazer todos... Normalmente, eles tentavam fazer todos iguais, com a mesma linguagem, mas, tipo, um banheiro tinha a bacia rosa, o outro a bacia marrom, o outro a bacia verde, né? Eu lembro da casa da minha avó, era exatamente isso. Mas hoje, tipo, você iria fazer a bacia verde no lavabo, que é para dar um destaque, mas o seu do dia a dia vai ser mais comum, com investimento um pouco mais baixo. Branquinho, mas eu acho que é isso, a gente consegue... E o mais bacana é a gente conseguir trazer design e características e personalidade junto também com os metais, porque quando eles não são acessíveis a gente não consegue usá-los, né? Então aí fica muito específico para um cliente, né? Então agora a gente vê que todo mundo está podendo usar realmente as linhas de lançamento. Ficar mais acessível. Deixa eu te perguntar, você acha que essa aplicação do que a gente vê lá tá rolando na vida real mesmo? Rola. Eu consigo colocar, nem que seja como o Dan falou agora, que pelo menos em um ambiente a gente consegue explorar um pouco mais. Então, normalmente no lavabo, porque é o da visita e tal, ou se não, no banheiro do casal, eu consigo usar os metais pretos, alguma coisa assim, ou eles no dourado fosco. Mas normalmente é isso, assim. Banheiro das crianças ainda tá ficando... A gente explora mais revestimento, eu acho. Mas em cada um a gente consegue explorar um lado interessante para deixar... para deixar... Eu faço até um paralelo com a feira de automóveis, que assim, a gente vai lá para ver os carros e tá, putz, vamos ver o que vai estar na rua. Mas assim, 10% do que tá lá vai vir pra rua. O resto ainda é tudo no campo das conjecturas, são carros... Dos estudos, É claro que tem alguns produtos que eu acho que são mais difíceis de entrar, principalmente os produtos assinados. Então, os produtos Jader para Deca, o Arthur Casas também que fez. Esses produtos, quando eles são assinados, eles têm um valor bem mais elevado. Então, esses eu acho que são bem mais difíceis. Aí é para um público que... Esses clientes ainda não estou pegando, mas quem quiser, estou disponível. Provavelmente um cara que quer colocar um metal assinado pelo Jader, provavelmente... Coloca uma poltrona mole do Sérgio Rodrigues, aí a gente já começa a dar um upgrade nos nossos projetos. Um cara quer colocar um produto assinado por Arthur Casas, talvez ele já tenha assinado o contrato de projeto com o Arthur Casas. Não, porque eles buscam profissionais que ainda são jovens, entre aspas,
Mas que, né, assim, como o Samuca disse, que eu sou o quê? Promissora. Gosto dessa palavra. Mas Eu acho que é consolidada já, acho que não é mais promissora. Ah, Não, mas gente. promissora é... Você Não, pode ser quer dizer que vai Na continuar. arquitetura é até os 45. Promissora é até 45. Temos alguns... 2 aninhos, Dois chega lá. Mas acho que, olha só, eu insisto nisso porque até para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e ver aquela coisa na revista, sempre fica uma coisa tão distante, né? Sim. Tá tudo, cara, muito difícil. É Mas muito, eu tive é uma- muito a referência, mas aí eu consigo colocar uma daquelas coisas que tem naquele banheiro da foto Quando no essa meu banheiro. referência vai começar a virar realidade mesmo. A sensação que eu tive como profissional e vendo as coisas lá é que isso avançou bastante. É. Não é 100%, mas avançou muito. E por isso que eu usei o paralelo dos carros aqui, E a que gente já já tá muito atrás. Podemos até falar do paralelo da moda. O que a gente vê Sim. muito, né, nas passarelas são roupas totalmente diferentes do que a gente vê na loja. Então a gente vê os tecidos, a gente vê tipos de cortes, tipos de caimento, mas isso vira outra coisa para o produto final. Não é assim com os revestimentos, realmente é o que está lá, o produto ele já está lá, tem algumas coisas ou não que ainda Vão tá vendo entrar no se mercado estão em ou não. aceitação ou não, mas a maioria já é palpável e exequível, né? Não, eu queria falar para os fabricantes, organizadores lá, que a minha aceitação foi muito boa, eu aceitei tudo. Pode mandar. Pode mandar as amostras. Pode mandar as amostras, se quiser mandar uns produtos pra mim, eu tô pensando em ter Tô uma querendo mobiliar minha casa. Tô querendo mobiliar minha casa. É só falando do comparativo aí que você fez o carro, agora com a moda e tal. Eu acho que a diferença que a gente tem com a construção civil é que o período de reforma ou mudança é muito mais longo, né? Então o período de carro é cada 2, 3 anos, o pessoal tá trocando de carro, então a frota é muito rápido. Roupa, cada ano, enfim, vai trocando, é muito rápido. Cada Agora, estação, né? Agora na construção civil não tem como, né? Você pega aí, o cara vai fazer reforma a cada 10, 12 anos, a média talvez. Não sei que você faça de uma forma ruim, que aí você pode ter feito lá toda hora, né? A cada 2 anos você, opa, né? Que horror. Pode ser uma estratégia, né? Pessoal, eu não faço isso, eu tô brincando. É o jeito do Danilo de amarrar clientes, vai ver. Cara, já fiz 8 casas pra um cliente aqui, na mesma casa, 8 vezes a casa. Refiz a mesma casa, né? Não, mas eu acho que é muito essa questão, né? De, às vezes, pega uma moda que, sei lá, de 10 anos atrás, hoje já tá desatualizada, mas quantas modas já não se passaram nesse período, né? E aí, pensando que, com essa questão, né, que você falou que a cada 50 anos vai passando e agora vai ser cada vez mais rápido, às vezes, sei lá, pensando daqui 15 anos, o cara fez uma reforma em 10 anos, daqui 10 anos ele tá igualzinho, sabe? Então é muito louco pensar nessas projeções se de você quiser adiar um pouco civil. sua reforma, espera uns 50 anos que ela já tá atual de novo, né? Mais ou menos. Mas eu acho que hoje em dia os produtos, por mais que eles sejam duráveis, eles Não não dura tudo não isso. duram tanto. Eles não duraram, mas não duram tanto. Mas nem tanto. Pois muito bem. A gente falou bastante de louças, metais e tal, você falou um pouquinho de acabamentos. Que mais de acabamento, revestimento, cerâmica, que você viu diferente? Não só esses usando a tecnologia para parecer outro material, mas assim, questão de tendências de cor. Então, tipo, há uns 2, 3 anos ficou muito tendência aquele Metro White, Metro Black e tal. Isso continua, você enxerga? Ou você acha que tem algo tentando substituir, mas com a mesma linha? Como que tá? Olha, eu acho que continua, a gente ainda Entrou para aquela linha dos tem- clássicos ali, né? sim, Sempre vai funcionar em qualquer lugar. Produtos retificados vieram pra ficar, eu acho que dificilmente, a não ser quando a gente trabalha com uma pecinha pequena, a gente trabalha com bold. A maioria é retificado mesmo, que dá um acabamento muito mais bonito e elegante pro espaço. Só para quem tá ouvindo, retificado é quando a peça ela é 90 graus, então o rejunte entre elas tende a ser bem menor, então você a gente consegue enxerga fazer menos. a junta de 1 milímetro, né, E normalmente. os que são bold, que são arredondados nas pontas, eles têm uma junta de 2 a 3 milímetros, um rejunte de 2 a 3 milímetros, então fica mais aparente. Por isso que a sensação de peça única com retificado é maior, né? Então temos os amadeirados. Outro produto que a gente viu muito foi o Corten, o aço, a representação do aço Corten, tanto nele Aquele aço polido, alaranjado, né? também enferrujado, isso. Então, tanto ele no polido quanto ele no acetinado, né, no fosco. Então também tá vários nomes, várias marcas usaram esse produto. E o que eu gostei bastante da Ceusa foi imitando porta de boteco, aqueles fechamentos
de portão que são enrolados, sabe? Eles fizeram um revestimento bem interessante imitando isso. Eu achei demais, né? Então, deixa eu ver. Então, assim, ainda a gente trabalha bastante com os materiais em 3D, né? Então, todas as marcas têm um pouco dos materiais em 3D, com cores interessantes, nessas que a gente já falou. Que já vem uma... Solta o Jequiti. Terrosa. Que já é uma tendência há um tempinho, né? Já é a Esses tendência, revestimentos 3D, sim, né? já faz um tempo. Acho que pelo menos uns 5 anos a gente vem com esses revestimentos. Então, cortenhos amadeirados, os marmorizados a gente já falou. A Color Mix veio com produtos... A gente também usa bastante os ladrilhos hidráulicos, né? Então eles também estão com os ladrilhos tipo tijolinho para acabamento, também são bem legais. Revestimento em espelho em várias formas diferentes também. Eu não sou muito fã de espelho, eu gosto de espelho mesmo, normal, não um revestimento. Mas também tem bastante, enfim. E outra coisa que eu achei bem interessante foi o revestimento em couro da Color Mix. Esse foi bem legal, porque dá pra fazer em revestimento, por exemplo, cabeceira de cama, teto, enfim, fazer dossel. Então eu achei bem, bem interessante, em formatos diferentes também e cores diferentes. É uma cerâmica que imita uma textura de couro. Não, é couro mesmo. Não sei se é couro mesmo, ou se é um couríssimo, alguma coisa assim, mas ele é maleável, macio, é bem interessante esse também. Outra coisa que eu não sei se de repente vai virar tendência ou não, mas eles estão colocando como se fossem texturas, impressões de, como se fosse tecido, né, em revestimentos também. Então, meio que para substituir, eu acho que vai virar tendência porque eu vi isso bastante ano passado fora. Revestimentos fazendo às vezes dos papéis de parede. Então tinha tanto na Ceusa uns de limões também que eu achei legais. Os que me chamaram mais atenção foram esses de limões da Ceusa e um da Bianco Grés, que chama Amazon, que era tipo com costela de Adão, umas coisas de folhagens meio pro acinzentado, mas eu achei bem, bem interessante. E isso a gente já tinha visto fora, eu vi bastante isso em Milão, vindo com revestimentos imitando os papéis de parede, até porque, por exemplo, aqueles degradês, né? Papel de parede degradê a gente só vê mesmo da Branco, né? É difícil da gente ter outras empresas de papel de parede que façam degradês. E a gente tem isso, esses produtos degradês, a gente tem em revestimento, então eu acho interessante. Também vi isso de tendência que eu achei legal. Vocês conhecem o produto da Sabia? Eles são feitos de Duramat. É um outro tipo de material. Lembra o Corian, sabe? Lembra esse tipo de... Mas é outro material. É um material exclusivo deles. Tem um toque bem aveludado. E eles fazem tanto cubas quanto bacias, não é... Como que chama? Bancada. Ai, esqueci o nome. Banheira. Sábia. Grande, né? É um cubão. É um cubão. E é um composto de minerais naturais e resinas e é bem resistente. Eu anotei, tem um textinho aqui, ó. Resistente, térmico, higiênico, não poroso. Ela trouxe uns aqui pra gente. É uma linha que eu já tinha visto ano passado na Revestir, eu tinha gostado bastante. E esse ano eles vieram com novidades, com um lançamento de linha que chama Paraty. Então eu acho bem bacana. Legal. Mas são dessas banheiras que são soltas, né? Para esses ambientes, deixar ela solta no ambiente. Era muito comum ser embutido, né? As banheiras, né? Mas tá voltando a tendência das banheiras soltas, graças a Deus. O banheiro tem que ter espaço. Tem que ter espaço. Duramat é uma variação de um core, é uma coisa super resistente. É uma resina, né? Um composto de resinas e minerais, mas eles têm a patente exclusividade do material. Legal. Mas é bem interessante esse material aí. E, Vivi, de tudo isso que a gente viu, que a gente comentou, o que você poderia dizer assim que saltou aos seus olhos, realmente foi... Olha, em termos de forma de apresentação, o que eu achei muito interessante, a Portinari, ela sempre surpreende muito. E eles fizeram... O stand deles era cheio de mood boards para você ver todas as tendências dos materiais apresentados, mas já, né, com outras tendências e plantas junto e pedaços de tecido para você realmente montar o ambiente. E depois tinham os ambientes pequenos
montados atrás pra gente ver a aplicação desses materiais. Com o que combina com quais materiais e não só o material deles isolado. Né? Hoje em dia, eu vejo a Portinari como um dos melhores em termos de produto mesmo e de lançamentos. Na forma de apresentação. Eu acho bem bacana. E teve um produto deles que eu gostei bastante, que foi o Rock, que ele era metalizado. Rock! Ele era metalizado, achei ele bem bonito. Então o destaque da Revestir para você vai para Portinari. A Portinari, ela sempre me surpreende. Então, senti muita falta de ver granilites, viu? Era uma tendência muito grande ano passado e esse ano ela veio mais fraquinha. Mas ainda temos, granilite veio com outras cores. Eu vi nos azuis mais escuros e nos rosés, principalmente lá na Decor Tiles também. Mas a Portinari sempre me surpreende em termos de stand. Eu acho que o único granilite que eu vi, inclusive fotografia, foi na Portinari. Muito elegante, muito bonito. Sim, muito, muito bonito. Mas tinha poucos mesmo. Menos do que ano passado. É que ano passado eu acho que era bem tendência e bem lançamento. Então os pisos eles eram todos stands, né? Tanto da Portinari quanto da Portobello eles eram de granilite. Mas eu gostei bastante disso da Portinari. A Ceusa me surpreendeu bastante também com os revestimentos. E aí, Deca, Docol. E tem outra também, a Debaco. Ela é bem interessante para cubas de inox. Também é bem legal. Também tinha umas coisas interessantes lá. Também. Para a gente meio que encerrar esse assunto da Revestir aqui no nosso finalmente, Vivi, de tudo que você viu lá, o que você faria como fechamento aí das suas ideias a respeito das tendências, do balanço sobre a Revestir, do que esse ano de trabalho e essa feira vai produzir nesse ano de trabalho? Nossa, que pergunta longa. Muito complexa? Muito Vamos fazer complexa. assim, faça um resumo do que foi a Revestir. Um minuto, valeu. Olha, eu acho que o meu discurso é basicamente o mesmo do começo. Eu acho que a gente consegue ver pela Revestir as tendências dos produtos naturais, cada vez mais brasileiros. Também a questão da tropicalização dos produtos, que é muito importante, das tendências internacionais, né? Então eu acho que a gente consegue ver bastante aqui, ver bastante a leitura disso que vem de fora pra cá. E o que eu espero de verdade é que as pessoas tenham cada vez mais acesso realmente ao design, porque a gente sabe a importância do design de um espaço bem feito na vida das pessoas, como isso pode mudar realmente comportamentos e hábitos e qualidade de vida das pessoas. Então pode parecer supérfluo, bobagem, mas não é. Num todo isso influencia muito. Então eu fico muito feliz com que a gente tenha hoje em dia uma feira que consiga agregar tantos fornecedores bacanas e que a gente tenha acesso a isso e que os preços estão cada vez melhores, né? E que a gente consegue melhorar o nosso trabalho também, conseguir empregar melhores materiais, com melhor tecnologia, para o cliente ter mais segurança também nos produtos e enfim, todo mundo ganha nisso, a gente faz um trabalho melhor e eles ganham um produto melhor, um ambiente melhor. Legal. Ruim só que na Muvuca lá da Expo Vestir, que estava muito cheio, mas mostra como está crescendo, como tem mais gente interessada nessa melhoria na hora de projetar, na hora de indicar o produto específico do cliente. Então... eu acho que a nossa importância, a relevância que a gente tem, né, do design, da arte, da arquitetura, ela tá aumentando. Então isso é uma felicidade bem grande pra gente, porque a gente sabe que não é fácil ser tido só como produto de nosso serviço ser uma coisa muito alto padrão. E não é. É pra todos, sim. E deixa com a gente que a gente dosa. Mas você acha que isso tá mudando? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais entendendo que ter um profissional te auxiliando, ajudando na escolha dos produtos, direcionando o melhor caminho, é um investimento que eles fazem, mas que esse investimento em si ele é pequeno comparado com os gastos que ele vai ter de bater a cabeça sozinho, sabe? E o retorno que ele vai ter. Porque o que eu vejo é muito isso. O cliente, ele não tem ideia, ele sabe o que ele gosta, mas ele não sabe expressar como ele gosta, e no fim ele acaba não tendo ideia de exatamente o que ele quer. Então, quando a gente vai mostrando, ele te manda um monte de referência, por exemplo, mas ele não sabe exatamente tudo muito nada a ver. o que ele quer. É um mosaico.
mosaico, né? A grande dificuldade é você montar aquele board, né? Exatamente. Que é pegar todas as coisinhas que estão perdidas na mente dele. Juntar, aglutinar aquilo lá e fazer, sair daí a característica principal do cliente. E quando a gente consegue isso e o cliente vê, ele fala, é isso, era tudo que eu queria e não conseguia falar, nem imaginava. Bom, aí é quando eu ganho o meu dia. Pra mim é a melhor hora. E eu acho que tem a ver com um pouco o que a gente falou no episódio anterior sobre democratização da arquitetura e tudo mais. Na verdade, provavelmente essas pessoas que você enxerga que estão dando um pouco mais de valor, provavelmente já tentaram reformar sem e realmente sentiram que gastaram mais e tal, e aí na segunda eles tentam falar, não vou errar de novo nessa questão. Né? Então eles começam a procurar. Não só gastar mais mesmo, é aquilo de fiz, sentiu que nadou, morreu na praia, porque não atingiu o resultado que queria, enfim. Então eu acho que, por isso que é importante falar, mesmo que é pouca coisa, vamos fazer então um ambiente só, vamos fazer aos poucos. Eu acho que profissional hoje também, a gente tem que ser maleável para mostrar como o nosso trabalho é importante. Então eu sempre falo, cliente, mas eu preciso fazer o apartamento inteiro, eu preciso, tem tempo pra gente fazer, eu falo, calma, sabe? Vamos fazer por partes, então. Vamos fazer o que é prioridade pra você. Vamos no seu ritmo. O importante é a gente chegar no objetivo, que é você ficar feliz aonde você mora. E quando o cliente vê esse primeiro ambiente pronto, ele fala, a gente vai demorar um pouco, mas a gente vai fazer os outros. Tipo, ele enxerga essa qualidade, essa mudança de bem-estar, ele enxerga o resultado. Eu acho muito legal. A gente trouxe aqui, a gente traz alguns profissionais, amigos nossos, para falar de várias escalas no âmbito da arquitetura, né? Então eu trouxe um cara que trabalha com estrutura, já é uma coisa muito maior e tal. E a gente trouxe agora a Vivi, que ela, na verdade, vai no pormenor, assim, tem uma preocupação pontual com o detalhe que realmente vai fazer a diferença no seu olhar e na sensação que a pessoa vai ter, dentre outras coisas, na verdade, né? Então, para você que está procurando aí, também até bateu uma certa cabeça já para tentar entender, essa é uma profissional que vai cuidar desse espaço, vai fazer com que ele realmente fique, se não como da revista, o mais próximo daquilo que você gostaria que ficasse, né? Existem essas pessoas, a Vivi é uma delas, que faz esse trabalho com muita competência. Bom, a gente foi uma felicidade ter você aqui, Vivi. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo. Bate-papo muito gostoso. Se você quiser falar isso, fazer a sua conclusão, finais. Gente, me sigam no Instagram. Então, fala que eu acho que é legal, que é o Arquiventura _. Lá tem assim um pouco dos meus projetos, coisas que eu já fotografei. Como a gente trabalha muito, tem coisa que não está fotografada, mas eu prometo que eu vou colocar em breve. Mas eu acho que dá pra ver tendências, o meu olhar, por onde eu ando. Sempre procuro fazer bastante stories mesmo pra mostrar novidades de todas as lojas, de todos os lugares. Então, se alguém tiver dúvida, se tiver também estudante aqui, de repente, ouvindo, se tiver dúvida, quiser conversar, estágio, enfim, a gente tá aberto a tudo. Não faço só residencial, também faço corporativo, é que eu acabo fazendo, por procura, acabo fazendo mais residencial, tá? E estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, meninos. A gente agradece. Sempre maravilhoso essa parceria que a gente tem, e eu sei que, eu acho que é isso, as competências elas se somam, né? Quando eu lido do pequeno lá, que chego realmente no sensível, eu acho que é o mais tocante pro cliente, né? Mas temos todo um trabalho grande também por trás, são feitos por outros profissionais, então a gente é só uma pecinha da engrenagem total, né? E eu falo isso até com os clientes, nosso trabalho sempre é conjunto. Eu não faço nada sozinha, eu trabalho com um monte de pessoas, tanto minha equipe quanto fornecedores e quanto o próprio cliente. Se a gente não tem uma troca bacana, a gente não chega no objetivo. Então, todos somos parte de uma grande engrenagem. Pra gente funcionar, a gente tem que andar junto. Perfeito, que bonito. Fiquei emocionado. A gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade. Muito obrigado por ter vindo, Luiz. Obrigado, agradecer Samuel, Satoshi, Vivi, muito obrigado pela presença. Pessoal, agradeço aí. Comentários, sugestões no e-mail podcast.arq2p@gmail.com ou no Instagram podcast_arq2p.
Obrigado pelo Coworking Arc, sempre cedendo espaço para nossas reuniões e gravações. Um beijo para Elis que não está conosco, mas estará na próxima. Obrigada, Elis, por ter faltado. Você me deu uma grande oportunidade. Porque esse vai ter alguém querendo roubar seu microfone. Sigam todos nós, então. Também os outros contatos que normalmente estão no Instagram, de e-mail, né? Essas de Tá tudo telefone. lá, a gente coloca lá. A gente deixa na descrição também do episódio. Exato. E é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu! Obrigada, beijo. Valeu! Só voltando, terminando, acho que a parte dos metais, outro produto que chamou bastante atenção foi o que os irmãos Campana fizeram para Docol, que eles têm essa vertente bem, né, brasileira, e que eu acho extremamente interessante, porque eles foram reconhecidos primeiro internacionalmente para depois vir para cá, né? E eles fizeram uma linha bem bacana que era para simular os troncos. Então tem textura de tronco no metal. É bem legal. E retorcido. É uma linha bem bonita. Tem várias cores também.